Bem, pessoal, então a gente vai agora para o nosso segundo vídeo, né, dando prosseguimento à nossa aula sobre filosofia na Idade Média. E aí, dando prosseguimento e entendendo esse contexto em que a filosofia da Idade Média surgiu, apoiada no cristianismo, a gente vai ver agora as escolas filosóficas. E aí, pessoal, é importante a gente fazer um parênteses quando a gente trata sobre escolas filosóficas, de mencionar o quê? O que significa? Vocês vão ver muito isso a determinada escola de pensamento, né? Quando se fala em uma escola de pensamento, uma escola filosófica, não se quer referenciar diretamente um espaço físico, não se quer referenciar diretamente um espaço físico construído para se debater ideias. Não, não é isso, não é uma escola propriamente dita. Mas sim grupos de pessoas com pensamento igual, né, que se difundiu no decorrer dos anos, né? Quando a literatura científica, quando os livros eles se referenciam a escolas, eles estão querendo dizer falar sobre grupo de pessoas, de pensadores com um pensamento parecido, um pensamento em comum, né? Então, quando a gente trata sobre escolas filosóficas aqui, é nesse sentido, de tratar pessoas que têm ou que seguem uma mesma linha de pensamento, ou pelo menos uma linha parecida de pensamento. E aí, pessoal, quando a gente fala sobre escolas filosóficas, a gente vai trabalhar sobre 4 escolas filosóficas na Idade Média, que é a filosofia apostólica, ou filosofia dos apóstolos, a filosofia apologética, a filosofia patrística e a filosofia escolástica. E aí é importante a gente também advertir que, geralmente, quando a gente trabalha em livros, né, de filosofia, livros de história, a gente vê a filosofia medieval sendo referenciada especialmente pela filosofia patrística, né, com Santo Agostinho, e a filosofia escolástica com São Tomás de Aquino. Todavia, pessoal, a gente tem outras 2 escolas que não são escolas propriamente medievais, porque elas não surgem ali entre o século V e o século XV, né, depois de Cristo, mas essas 2 escolas são importantes, que são a escola da filosofia apostólica e a filosofia apologética, porque elas é que vão começar a construir o pensamento ou a forma de pensamento que vai dar os moldes para a filosofia medieval, né? Ela que vai abrir caminho, essas 2 escolas aí de pensamento, a filosofia apostólica e a filosofia apologética, elas é que vão abrir caminho para a filosofia medieval, para então a filosofia patrística e a filosofia escolástica, essas 2 escolas, serem propriamente a filosofia medieval, as escolas da filosofia medieval. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Sendo que as 2 primeiras escolas são as escolas que vão abrir caminho para, de fato, o que vai ser a filosofia medieval. Bem, pessoal, então tratando sobre cada uma, o que a gente pode falar sobre cada uma de maneira sintética, né? Nessa aula de hoje. Bem, a filosofia apostólica, né? Essa primeira escola da filosofia apostólica ou filosofia dos apóstolos, o próprio nome remete a muita coisa, né? É uma escola que remete aos apóstolos. Que apóstolos, pessoal? Aos apóstolos de Cristo. É uma filosofia do pensamento desenvolvido pelos apóstolos de Cristo. E é até importante fazer mais um parênteses, mais uma observação nisso, que dentro dessa escola o seu principal pensador vai ser Paulo de Tarso, né? Conhecido nos estudos bíblicos, né, do cristianismo, na história da teologia cristã, como Saulo, né? E após a conversão de Saulo lá no ano 34 depois de Cristo, ele vai começar a se chamar ou se intitular Paulo, né? Paulo de Tarso, Tarso, cidade da onde ele é proveniente. E aí é importante falar, para a gente referenciar, né, quem tem essa ideia sobre a história do cristianismo, ver que quando a gente fala sobre filosofia apostólica, a gente remete aos apóstolos. Todavia, Paulo de Tarso ele não foi diretamente um apóstolo de Cristo. Diretamente no sentido de que ele não estava entre os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, né, que andavam diretamente com Cristo. Até mesmo Paulo não conheceu de fato Cristo, né? Ele veio se converter logo após a morte de Cristo, no ano 34, né? E aí,
Na sua conversão, as escrituras bíblicas, né, a história referencia a conversão dele como Paulo havia, até então Saulo, melhor dizendo, havia visto uma imagem de Cristo crucificado e aí ele se converteu, né? Porque até então Saulo, que após o batismo virou Paulo, ele trabalhava para o Estado, né? Trabalhava para o Estado e perseguia o cristianismo, né? Os cristãos, a ideologia cristã de modo geral. E aí ele se converte para o cristianismo, adota o nome de Paulo, e a partir daí ele começa a se desenvolver enquanto missionário, né? E aí Paulo, ele é referenciado na história, pessoal, como talvez a pessoa mais importante para a difusão do cristianismo, porque apesar dos 12 serem os 12 apóstolos de Cristo estarem ali diretamente com ele, né, terem convivido com Cristo, o cristianismo com os apóstolos propriamente ditos, né, os 12 apóstolos propriamente ditos, ele se limitou à região da Palestina, né? Principalmente Pedro, né, que foi ali o nome forte para o prosseguimento do cristianismo. Eles se limitaram a pregar, a falar sobre, a desenvolver ideologias cristãs dentro da região da Palestina. O grande lance aqui de Paulo de Tarso foi que ele conseguiu ser talvez a imagem mais importante, a figura mais importante da filosofia apostólica, e muitos se referenciam a ele como grande responsável por difundir o cristianismo no mundo, o pensamento cristão no mundo, porque ele saiu, né, ele foi para além da Palestina e conseguiu difundir por outras nações, melhor dizendo. E aí, para quem conhece também a história bíblica, vê lá nas epístolas, né, as cartas de Paulo para as outras nações, buscando o evangelismo dessas nações. Então ele sai da Palestina e vai para outras nações, como Grécia, como Roma, né? Esse pensamento apostólico dele é bastante desenvolvido lá em Atos, né, escrito por Lucas, seu discípulo. E aí, pessoal, como é que Paulo desenvolve então essa filosofia apostólica? Ele abre espaço para esse pensamento, esse desenvolvimento da filosofia na Idade Média. Porque ele vai para além da Palestina, ele se depara com outros povos, principalmente gregos e romanos, né? E aí ele se depara com a filosofia, e a partir da filosofia ele começa a cruzar o pensamento filosófico com o pensamento cristão para buscar a difusão do cristianismo, né? Para explicar em certos pontos o que a Bíblia havia descrito, utilizar a razão para explicar também aspectos da fé, né? Então, a filosofia apostólica era isso, essa filosofia dos apóstolos, mas especialmente a filosofia carregada por Paulo de Tarso, né? Que utilizou a filosofia para a propagação do cristianismo, para suas missões. E aí, pessoal, no desenvolvimento disso, a gente teve uma outra escola, dentro das escolas filosóficas, que foi o prosseguimento dessa filosofia apostólica, que foi a escola da filosofia apologética, né? E aí, apologética no sentido de fazer apologia, né? A filosofia apologética, ela fazia apologia às escrituras cristãs. Mas, professor, o que é fazer apologia? Pessoal, para a gente entender o que essa escola trazia de essencial, a gente tem que saber o que é apologia. Apologia, pessoal, é fazer defesa de algo, eu defender uma ideia, né? Então, essa escola da filosofia apologética, ela trazia a defesa das escrituras sagradas. E aí vocês pensarem o seguinte, pessoal, a primeira escola da filosofia apostólica, com Paulo, na difusão do cristianismo, Paulo foi para além da Palestina, encontrou outros povos da Grécia e da Roma. Lá na Grécia e na Roma, lembrem lá das nossas primeiras aulas, eram sociedades de culto politeísta, né, que acreditavam em vários deuses, por exemplo. Essa escola aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai utilizar a filosofia para fundamentar a fé cristã e defender, né, através da filosofia, né, desses tópicos iniciais de filosofia, que o que é válido são as escrituras sagradas, né? O que é válido é o Deus cristão, não os deuses lá míticos, né? Como, por exemplo, Hades, Hades, Zeus, né? E outros deuses desenvolvidos na cultura tida pelos cristãos como pagãos, né? Que não se desenvolviam através do cristianismo.
E essa filosofia, ela vai fazer essa defesa, então, essa escola filosófica, ela vai fazer essa defesa das escrituras sagradas, daí porque ela ser apologética, fazer apologia, fazer defesa. Então, ela vai negar toda a filosofia anterior, né? Toda a filosofia anterior que não tinha um embasamento cristão. A grande sacada dessa escola é isso, né? Ela vai fazer essa defesa e negar toda essa filosofia anterior que não era cristã. E aí, pessoal, essas duas escolas, elas não são propriamente escolas da Idade Média, elas são trazidas na literatura dentro desse aspecto para dizer o quê? Dentro desse contexto, melhor dizendo, para dizer o quê? Para dizer que foi através dessas escolas aqui que, de fato, as escolas filosóficas da Idade Média surgiram, que é a escola patrística e a escola escolástica. Foi através dessas escolas aqui que começou a se envolver, se relacionar fé e razão filosófica, de modo que a razão foi muito utilizada para explicar contextos da fé e para desenvolver o cristianismo no mundo, né? Aí, lembrem-se bem do contexto em que a filosofia medieval surge, pessoal. Ela surge no contexto em que a igreja detém o poder na sociedade. Quem fica lá no topo da pirâmide, primeiro é o clero, depois a nobreza, depois são os servos. Ou seja, a igreja detém o poder, ela então vai buscar algo a mais, que esse algo a mais é a filosofia, é a razão, para fundamentar o seu bem precioso, que é o quê? Que é a fé cristã. Né? Então a filosofia cristã vai se desenvolver nesse sentido. Essas escolas da filosofia medieval vão se desenvolver nesse sentido, de utilizar a razão filosófica para fundamentar a fé. Pois bem, pessoal, então a terceira escola, e a escola propriamente dita da filosofia medieval, é a filosofia patrística. E aí a gente explica primeiro esse nome. Patrística vem de patrício. O que significa patrício, pessoal? Paz. Paz, né? Ser pai em si. E essa escola da filosofia patrística é a escola dos pais da igreja. Pessoal, quem são os pais da igreja? Os padres. Né? Essa escola, então, da filosofia patrística, ela é caracterizada essencialmente por ter os pais da igreja como pensadores, ou seja, ter os padres como principais filósofos. Dentre o padre mais importante aqui na escola patrística, a gente vai ter Santo Agostinho, né, que a gente vai falar um pouco aqui da escola patrística, mas vai se aprofundar na próxima aula. Né? Vai falar só sobre Santo Agostinho na próxima videoaula, né, na próxima semana. E aí, pessoal, essa escola patrística ela vai pegar embalo, né, da filosofia apostólica e da filosofia apologética, né, dessas duas escolas, e vai trazer todo esse pensamento desenvolvido para fundamentar, de fato, a teologia cristã. E é nesse momento que a Igreja Católica Apostólica Romana vai se desenvolver no mundo, né? Vai começar a afirmar suas bases, vai começar a interpretar a Bíblia com olhos da razão e vai se fundamentar e se construir nesse momento. E aí, essa filosofia patrística aqui, ela vai ser uma das grandes responsáveis pela expansão do cristianismo no mundo ocidental e no restante também de todo o mundo, né? A construção aqui da igreja e desenvolvimento e expansão da igreja vai se dar nesse momento aqui, ali no início do século V, que se desenvolver. Né? E aí, o principal nome que a gente tem aqui, pessoal, da filosofia patrística, vai ser Santo Agostinho, né? Que ele vai ver entre 350, há outros livros que referenciam 354, a 430 depois de Cristo. Ele é bastante também referenciado nessa literatura histórica e filosófica como o bispo de Hipona, né? Ele era um padre que vai se converter lá com seus 30 anos de idade, né? Se torna bispo de uma cidade de Hipona, por isso ele é referenciado com esse nome. Ele, seguindo esses aspectos da filosofia medieval, ele vai unir fé e razão, pessoal, né? Ele vai tentar unir fé e razão para propagar, de certo modo, aquilo que a classe dominante da época, que era a igreja, acreditava, né? Que era a ideologia cristã, a ideologia do cristianismo. E aí, pessoal, é interessante também fazer uma observação que em Santo Agostinho a gente tem, nessa união entre fé e razão, uma grande subordinação da razão à fé. Ou seja, a fé estava em um
patamar bem mais alto e a razão estava aqui embaixo, subordinada a essa fé, né? E isso na escola escolástica não vai ser tão extremo, né? A gente ainda vai continuar tendo a subordinação da razão pela fé, mas a razão vai ter uma certa autonomia, né, na escola escolástica. E aí, pessoal, é interessante também dizer que Santo Agostinho ele vai ter bastante influência lá do período clássico filosófico, né, da tríade grega Sócrates, Aristóteles e Platão, e ele vai ter essencialmente o platonismo como referência para o desenvolvimento das ideias filosóficas dele, né? Quando, por exemplo, ele vai trabalhar aspectos da alma, né, dentro da filosofia dele, que é referenciada também dentro do platonismo nessa metafísica. Então ele vai beber muito de Platão para desenvolver e continuar a desenvolver as ideias dele junto com o cristianismo. Ele vai ter como obras principais Cidade de Deus e Confissões, né, duas obras bastante importantes dele, a gente vai falar isso delas na próxima aula. E aí eu trouxe uma frase para vocês dele, né, da obra dele, que é bastante referenciada, e explica essa união de fé e razão. Ele fala o seguinte, Santo Agostinho: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Olha como é essa frase, né? Ele fala que ele utiliza da fé, ele crê para desenvolver a razão, a compreensão, e ele compreende também, né? Ou seja, ele utiliza a razão para, de certa forma, crer melhor, ou seja, ter uma fé mais forte. E aí, pessoal, nossa última escola filosófica, né, para a gente fechar essa aula introdutória, é da filosofia escolástica, né? E aí, explicando também o porquê dessa escolástica, ela vai ser porque é uma filosofia desenvolvida ou pertencente às escolas medievais. Escolásticas tem a ver com escolas, né? É uma filosofia que vai ser desenvolvida dentro dos estudos escolares, né? Que basicamente era dividido em dois, o trivium e o quadrivium. O trivium era referenciado ou relativo ao estudo da gramática, da retórica e da lógica, e o quadrivium da aritmética, da geometria, da astronomia e da música. Então, essa filosofia aqui da escolástica, ela vai se desenvolver em razão ou a partir dos estudos escolares dessas disciplinas, né? Ela vai ter como base, né, também a filosofia clássica, e aí principalmente as ideias de Platão e Aristóteles para se cruzarem com as ideias bíblicas. E aí sua principal figura, que é São Tomás de Aquino, vai utilizar mais ainda a figura de Aristóteles, o pensamento de Aristóteles, para buscar desenvolver o pensamento escolástico. E aí, assim como a escola patrística, né, a filosofia patrística, como a filosofia medieval como um todo, ela vai também buscar fazer essa correlação, essa relação entre fé e razão. Qual vai ser a diferença aqui da filosofia escolástica para a filosofia patrística entre fé e razão? Lá na filosofia patrística com Santo Agostinho, a razão vai estar extremamente subordinada à fé, ou seja, quem manda mais mesmo vai ser a fé. Aqui na filosofia escolástica ainda vai ter essa subordinação, a fé ainda vai estar num patamar superior. Todavia que na escolástica a razão ela vai ganhar uma maior autonomia, né? Ela vai ganhar uma maior autonomia, apesar de ainda estar subordinada à fé. E aí a escolástica, mais uma vez, né, dentro desse contexto da filosofia da Idade Média, ela vai surgir nessa necessidade de responder questões de fé, ou seja, ela vai surgir na necessidade de explicar certos aspectos da escritura sagrada cristã. E ela vai se desenvolver nesse sentido, né? Como busca de propagação do cristianismo e também como forma de explicar, utilizar a razão, a ciência, que é a filosofia, para explicar certas questões do cristianismo, né? Das escrituras sagradas. A gente vai ter, pessoal, como principal figura São Tomás de Aquino. A gente vai trabalhar São Tomás de Aquino a fundo na aula posterior a Santo Agostinho, né? Que é conhecido como o príncipe da escolástica, melhor dizendo, que nasceu em 1225 e morreu em 1274. O pensamento dele é muito referenciado também como tomismo, né? Ele
diferente de Santo Agostinho, ele vai se embasar em Aristóteles. Santo Agostinho vai se embasar mais em Platão e São Tomás de Aquino vai buscar um embasamento filosófico maior em Aristóteles. Ele vai ter como uma das principais características São Tomás de Aquino rejeitar essa imagem antagônica entre fé e razão e vai dizer, olha, razão e fé, elas não estão tão distantes, elas não devem estar tão distantes. Razão e fé, elas têm que estar de forma correlata, uma do lado da outra, né? A razão deve ser utilizada para explicar a fé e a fé, em certo sentido, deve também ser utilizada para explicar a razão. E aí, pessoal, São Tomás de Aquino, ele tem duas categorias, dois pensamentos dentro desse aspecto de fé e razão bastante conhecidas, que ele vai chamar de verdades de fé e verdades naturais teológicas. Para São Tomás de Aquino, as verdades de fé, pessoal, são aquelas verdades que não são ou não são possíveis ser explicadas pela razão, né? Aquelas verdades ou aqueles conceitos que só mesmo Deus poderia explicar. E as verdades naturais teológicas são aquelas verdades nas quais a razão tem a possibilidade de explicar, né? A razão, nesse sentido, pode explicar certos conceitos da Bíblia. Então há a diferença dessas duas categorias, das verdades da fé, onde a razão ela não toma conta ou não consegue explicar, e aí só quem vai explicar isso é o Deus cristão, e as verdades naturais teológicas, aonde a razão filosófica vai ser utilizada como forma de ajudar na explicação, né? Ela vai conseguir, a razão de certa forma vai conseguir explicar essas verdades. Pessoal, então nossa aula é isso, nossa aula de hoje é isso. Tá lá no fórum os comentários para vocês fazerem, né? E bons estudos para vocês. Bons estudos para vocês. Ficamos por aqui nessa semana.